Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. Sabe por quê? Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar esse Deus.
Deus, esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar, porque somente Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração. Oh, aleluia. De toda adoração. Proclamemos de coração. Proclamemos de coração. De coração. Porque Ele é Deus. Assim essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, neste momento, o irmão Lucas vai estar louvando o nome do Senhor. E enquanto ele louva a Deus, nós já vamos estar contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, os diáconos já vai estar passando com a salva e todos os irmãos contribuindo com alegria para manter esta obra que é de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E com um serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E com os serafins a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo
a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No santo do santo, glória a Deus. Fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Irmãos, vamos nos colocar em pé para nós ler um texto da Bíblia. Um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 até o versículo de número 20. Versículo de número 30. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, no capítulo de número 1, versículo de número 26 a seguir, que nos diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, acabamos, Senhor, de ler a sua palavra, e neste momento, Senhor, queremos que o Senhor nos dê graça para nós ministrar a mesma. Espírito Santo nos ensina
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pai Santo, revela cada letra, cada vírgula dentro das Escrituras. É o pedido que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém, irmãos, podeis assentar. Jeremias, se você puder desligar aquele ventilador. Aleluias. Irmãos, nós, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos trazer uma mensagem, um estudo da palavra do Senhor. E o estudo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para ensinar a igreja nessa terça, nós queremos falar nesta noite sobre o estudo, sobre este tema. Nós vamos falar sobre anjos, o estudo sobre os anjos, que é a angelologia. Os estudos sobre anjos, porque nós devemos conhecer, e eu sei que alguns irmãos, todos os irmãos já conhecem, mas é bom nos lembrarmos, e falar sobre o ministério angelical. Quais são as funções dos anjos, se os anjos devem ser adorados, e qual é a hierarquia dos anjos, quando foi criado os anjos. Então nós vamos fazer assim um estudo mais apropriado para anjos. Quando nós lemos o texto da Bíblia, nós encontramos a Bíblia falando sobre um anjo, e a Bíblia fala que o nome dele era Gabriel. Então eu só li esse texto só apenas para nós basearmos os nossos estudos, para nós termos como base bíblica aonde o anjo apareceu a Maria. Pois bem, a Bíblia, ela nos fala que os anjos, eles foram criados antes de criar a terra. Quando a Bíblia fala, lá no capítulo de número 1, versículo de número 1 do livro segundo escreveu, ou seja, do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra. Então, se Deus criou o céu e a terra, então quando Deus criou o céu, então Deus pegou e já criou os anjos. Deus já criou os anjos para habitar os céus. Isso nós encontramos lá no livro de Jó. Os irmãos, se quiserem abrir a Bíblia para nós dar uma conferida, lá no livro de Jó, capítulo de número 38, e o versículo de número 4 até o versículo de número 7. Vamos ler para nós vermos o que está escrito lá no livro de Jó, no capítulo de número 38, versículo de número 34, até o versículo de número 37. Ou seja, versículo 4 até o versículo de número 7.
que nos diz assim a palavra de Deus: onde estava tu quando eu fundava a terra? Assim dizendo Deus. Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhes pôs a medida, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui está se referindo quando, antes que houvesse o homem, antes que Deus formasse o ser humano, já existia uma orquestração celestial, aonde eles adoravam a Deus, que foi quando nós conhecemos a história em que lá no céu, quando o arcanjo, ou seja, quando Lúcifer tinha sua liderança sobre os anjos, então isso foi antes que criasse o homem, já existia então os anjos. Só que quando Deus criou os anjos, o homem ainda não existia. Deus criou os anjos para habitar no céu. Os anjos foi criado para louvar a Deus, para apresentar a Deus o louvor e a adoração. E quando nós olhamos para a Bíblia diz que nesta época em que os anjos foram criados, somente com uma função, claro que cada um tinha a sua função lá no céu, assim como existia a estrela da alva, que é Lúcifer, que era um anjo especial, um anjo que Deus criou os anjos, mas Lúcifer, ele foi criado especial, foi um anjo exclusivo, um anjo dotado de coisas especiais, de dons especiais. Só que quando Deus criou esses anjos, a Bíblia diz que houve-se um problema lá no céu. E os problemas que houve lá no céu foi aquela rebelião que todos os irmãos conhecem a história, aonde que Lúcifer então chamou alguns dos anjos e disse assim: olha, nós estamos aqui adorando esse Deus aqui, eu sou regente de vocês veem que que eu sou capaz de liderar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rebelião aqui e vamos tomar o lugar de Deus. Eu vou assentar no trono de Deus, e quando eu dominar, aí vocês vão ver como é que a coisa vai ser boa. Esse Deus aí, ele é muito exigente. Eu não, comigo vai ser bem mais fácil. Aí ele começou a falar com o anjo lá, o anjo falou assim: oh, rapaz, sabe o que é verdade? Você tem condições de nos liderar a verdade mesmo. Vamos tirar o velhinho lá do trono, se fosse na linguagem nossa hoje, e você vai assentar lá. E quando você assentar lá no trono, aí você vai liderar, e nós vamos então viver uma outra época aqui no céu. E quando isto aconteceu, esta rebelião, este motim, porque uma das coisas, irmãos, que Deus odeia é rebelião, é motim. Aí Lúcifer pensava assim: olha, ele chegava no anjo, o anjo falava assim: ó, você vai comigo? Aí ele disse assim: eu vou com você, Lúcifer, nós vamos sim, você é a estrela da alva, você é o anjo mais especial, você é dotado de inteligência. E ele chegava no outro: você vai comigo na peleja? Disse, nós vamos sim, claro que nós queremos você. E assim ele pensava que ele estava com a maioria. Só que bem na verdade, Lúcifer, ele só tinha 30%
dos anjos ao lado dele para aquela rebelião celestial. Ele não tinha mais do que 30% dos anjos, mas só que ele pensava que ele tinha a maioria. Aí quando chegou o momento em que Lúcifer, liderando, e aqueles anjos que com ele se rebelaram, aí foi então quando Deus entregou-se nas mãos do arcanjo Miguel à liderança dos outros anjos, e Miguel e seus anjos lutaram com o diabo e seus anjos, e a Bíblia diz que Miguel venceu, e o diabo ele foi precipitado nas trevas. Aí então que foi criado o inferno, que foi criado Hades, para então jogar esses anjos caídos, os anjos maus, esses anjos que se rebelaram contra Deus. Aí caíram juntamente com Lúcifer, foram lançados sobre a terra, e Deus então deixou os anjos que não se rebelaram com ele, e os que se rebelaram foram lançados juntamente com o diabo sobre a terra. É aí que vem aquela questão aonde a teoria do Big Bang, aonde eles dizem que quando uma certa feita, quando a terra foi criada, então existia seres na terra, e estes seres eram os seres gigantescos, que eram os dinossauros. Aí então, segundo a teoria, aí veio um meteoro, uma coisa horrível, e desceu sobre a terra e bum, explodiu a terra, e aí então morreram todos os seres viventes que existiam sobre a terra. Mas segundo alguns teólogos que pesquisam, eles dizem que o cientista está um pouco certo, mas na verdade o que caiu na terra na época não foi um meteoro, como eles dizem. Na verdade, eles acreditam que foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Deus lançou Lúcifer e os seus anjos sobre a terra, e quando eles lançaram sobre a terra, danificaram a terra. Porque a Bíblia diz que, não li do profeta Isaías, tem um versículo, diz que Deus, quando ele criou a terra era perfeita. Aí depois, quando nós vimos no capítulo número 1, versículo número 1, depois diz, no versículo número 2, que a terra era sem forma e vazia, sendo que um versículo do profeta Isaías foi revelado que antes, quando Deus criou a terra, no princípio, a terra era perfeita. E no versículo 2 já aparece a terra sendo imperfeita. Então o diabo foi lançado, foi expulso do céu. Então daí que se originou-se a história dos anjos que foram caídos. Isto nós encontramos quando a Bíblia ela fala no livro de Jó, que nós vimos sobre a orquestração celestial. A Bíblia fala sobre no livro de Salmos 148, versículo 2 ao 5, Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. No Apocalipse, os anjos são descritos como mensageiros de Deus, questionadores da verdade, libertadores de forças espirituais, guerreiros, portadores de oráculos, guardadores das cidades, soldados na batalha espiritual, anunciadores de juízo e adoradores incessantes na presença de Deus. Pois bem, então nós vamos nesse momento falar um pouco a respeito desses anjos que caíram naquela rebelião de Satanás. Quem são esses anjos que caíram? Esses anjos que caíram, os anjos rebeldes, que foram lançados fora do céu, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo de número 28, versículo número 12 ao 17. Se algum irmão puder ler este texto, é muito importante para nós vermos o momento, o quando Lúcifer tentou se usurpar, ou seja, tomar o trono de Deus. Está escrito:
lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 17, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas 6, Apocalipse 12 e 9. Mas o texto mais especial que fala sobre este assunto está no livro do profeta Ezequiel. Aleluias. Ezequiel, capítulo 28. Vamos procurar lá para nós podermos ler o texto. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura: a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estavam em ti. No dia em que fossem criados, foram preparados. Está falando sobre a criação dos fêmeas, os dons especiais que ele tinha. Tu eras querubins ungido. A Bíblia nunca falou sobre querubim ungido. Quando a Bíblia fala sobre o querubim, não fala que o querubim era ungido, mas Satanás, ele era um querubim especial, um querubim com uma unção especial. Por isso que a Bíblia diz que ele era um querubim ungido para proteger e te estabelecer. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras no teu caminho desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado para o monte de Deus, para fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim protetor entre pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tomei em cinza sobre a terra os olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto se tornaste, e nunca mais será para sempre. Então aqui está o texto falando a respeito da queda do nosso adversário. Pois bem, então quando o inimigo ele perdeu os céus e foi lançado sobre a terra, e juntamente com ele os seus anjos, que são os anjos caídos, que são aqueles anjos que nós hoje denominamos eles por demônios, anjos que está se opondo à igreja, os anjos que odeiam a igreja, me odeia você, todos esses eles eram anjos que moravam no céu, mas depois foi achada iniquidade nele, foi lançado juntamente com o diabo e seus anjos, e aonde que eles perderam o céu. Irmãos, às vezes a gente fala assim: mas pastor, como é que é esse negócio de anjos caídos, demônios? Então os irmãos observaram que esses anjos, eles moravam no céu, né? Eles não pagou preço nenhum, eles não fizeram nada para estar no céu. É isto que Deus ficou muito bravo, Deus ficou muito irado. Sabe por quê? Porque Deus pegou os anjos e criou os anjos, o céu de glória,
como diz aqui, aquelas ruas enfogueadas de jaspes, cristais, o céu lindo, perfeito, coisa boa. Deus criou os anjos, não deu enfermidade para anjos, não deu doença. Os anjos viviam na harmonia celestial sem pagar preço nenhum. Deus colocou os anjos lá no céu de graça, assim, vem anjo, eu coloquei você aqui direto no céu, só me adora, me serve, e está tudo isso para vocês desfrutar nos céus. Só que esses anjos, que não pagou preço nenhum para estar lá, rebelou-se contra Deus. Aí Deus lançou os anjos, e daí Deus então propôs em criar o homem para habitar nos céus. Só que, quando Deus criou a terra para os homens habitarem, Deus não colocou o homem na terra, ou seja, Deus poderia falar para o homem assim, ó, aqui no céu está faltando milhões e milhões e milhares de anjos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o homem no lugar dos anjos aqui no céu também. Ele poderia pegar o homem, criar o homem e colocar direitinho no céu, não é? Para ocupar o lugar dos anjos, o céu é muito grande. Mas Deus pegou o homem para habitar no céu, mas só que Deus primeiro, Ele criou o homem e colocou na terra, porque Deus não é bobo para pegar o homem e colocar diretamente no céu. Ele colocou o homem na terra para ver se o homem quer de verdade ir para o céu. Os irmãos estão me entendendo? Já pensou se Deus colocasse todo mundo lá no céu de uma vez, daqui a pouco estavam traficando maconha, traficando lá no céu, é verdade? Por quê? Depois que se for colocar todo mundo lá no céu, não, todo mundo vai para o céu negativo, vamos lá para o céu, só para quem é obediente a Deus, porque Deus, a partir do momento que os anjos rebelou, Deus não vai colocar qualquer pessoa lá no céu, Deus escolhe para ver aquelas pessoas que são verdadeiramente obedientes a Deus aqui na terra, para depois o homem morar no céu eternamente. Os anjos teve essa oportunidade, mas eles perderam a oportunidade, aqueles anjos que caíram, eles perderam a oportunidade, por quê? Porque eles chegaram lá no céu e se rebelaram. O homem foi criado na terra, tanto que Deus deixou Satanás e os seus anjos, esses demônios, na terra, sabe por quê? É para que esses demônios, esses anjos caídos, nos tentasse, nos seduzisse, para que esses anjos pudessem chegar no homem. Mesma coisa que aconteceu lá no céu, acontece aqui na terra. Os demônios, diabos, os anjos, eles chegam em nós e dizem assim, não obedece o homem lá não, faz a minha vontade. Está a mesma coisa lá do céu. Então aqueles que fazem a vontade do diabo aqui, não têm condições de fazer a vontade de Deus lá em cima. Por isso que Deus fica muito bravo. E a Bíblia diz que Deus falou bem assim, Jesus falou assim, ó, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o diabo. Ou nós obedecemos a Deus para nós ir para o céu, ou nós obedecemos o diabo para ir para o inferno. Por quê? Porque o homem, ele foi colocado na terra, o diabo está solto, os demônios estão soltos, nos tentando, porque o diabo, a mesma coisa que ele fez no céu, ele faz conosco aqui na terra, tentando nos seduzir para nós ficar do lado dele. É esta a função do diabo, é esta a função dos anjos caídos, para seduzir a igreja, para seduzir-nos a nós ser obediente, para nós passarmos para o lado deles, fazer a vontade deles e não fazer a vontade de Deus. Por isso que os demônios existem. Existe um versículo na Bíblia em que existe uma igreja por aí que dizem que depois que nós experimentamos o sangue de Cristo, lá no livro de Hebreus, onde fala que se nós pecarmos voluntariamente, não haverá mais perdão. Não é assim que está escrito lá? Aí depois, os irmãos de uma denominação falam, ó, se você pecou com pecado que gera para a morte, como adultério, como fornicação, então isso daí não tem mais perdão para vocês, porque vocês pecaram voluntariamente. O texto está descrito bem assim, ó, aqueles que pecam voluntariamente, não existe mais perdão.
esse versículo, ele não está valendo para nós hoje. Ele não está valendo para nós hoje. Esse texto, ele está valendo para nós no milênio. Por quê? Porque hoje, quando nós pecamos, nós não pecamos voluntariamente. Quando nós pecamos hoje, nós pecamos porque nós somos seduzidos a pecar. O inimigo, ele nos seduz todos os instantes para nós pecarmos. Então, se nós estamos seduzidos, nós não estamos pecando voluntariamente. Agora, quando o diabo for preso no milênio, quando os demônios for lançados no lago de fogo e enxofre, e nós entrarmos no milênio e não existe demônios e não existe diabo, aí nós estamos livres. Se nós pecarmos no milênio sem nenhuma sedução do diabo, aí então nós pecarmos no milênio, ali então não tem perdão, porque nós estamos pecando voluntariamente. Então, se nós pecarmos hoje, nós temos uma desculpa, é o diabo que nos seduz. Agora, se nós pecarmos no milênio, o diabo não existe, o demônio não existe, então ali você está pecando voluntariamente. Então, a função do inimigo, desses anjos caídos, ele é para seduzirmos a igreja a ficar do lado da rebelião. Até hoje existe rebeldia contra o Senhor, e quando nós entramos para o timinho do diabo, aí nós também fazemos parte daqueles que vão para o inferno. Então veja bem, a fúria dos anjos maus também está especialmente dirigida contra a igreja de Cristo. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, aonde o diabo, ele tenta destruir. As investidas dele é terrível. Também no livro de Lucas capítulo 8, versículo número 12, ele tenta impedir os ouvintes que aceitam os favores do evangelho. Lá no livro de Mateus capítulo 13, versículo 25, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele dissemina doutrinas errôneas, assim como está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito: porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então eles disseminam doutrinas errôneas para nós não obedecer à palavra de Deus. Eles incitam perseguição ao reino de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 7. Contudo, diz a Bíblia que todos eles serão julgados, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas, versículo 6. E lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás. Em Mateus 25, 41 está escrito, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 ao 14, de onde jamais eles sairão. Então veja bem, esses anjos caídos, eles opõem-se aos salvos. Eles se opõem contra os crentes, aqueles que são salvos. Porque uma das coisas que esses anjos caídos têm é raiva de crentes. Sabe por quê? Porque esses anjos caídos, esses demônios, eles já experimentaram o céu. Eles sabem como é que é o céu. E eles olham para os homens, e os homens que obedecem a Deus aqui na terra, eles sabem que quem obedece a Deus aqui na terra vai para o céu, porque Deus leva os obedientes. Deus só não leva os rebeldes, mas Deus leva os obedientes. Então eles sabem que aqueles que obedecem a Deus na terra, Deus não vai lançar a obediência na terra, porque se a pessoa é obediente na terra, então no céu, quando o crente aqui na terra é ruim, é aflição, é doença, é dificuldade, e mesmo assim nós estamos obedecendo a Deus, então Deus não vai ter trabalho nenhum de colocar nós lá no céu, porque Ele sabe que nós vamos ser obedientes a Ele lá no céu também.
Ele não vai ter o problema de lançar crentes que passaram pelo teste aqui na terra. O crente não quer ir para o inferno de jeito nenhum. Agora, o diabo ele sabe, os demônios ele sabe quem está sendo obediente a Deus ou quem está sendo obediente a ele. Então, quem é obediente a Deus, ele persegue, ele lança a fúria contra os crentes, esses anjos caídos, porque ele sabe para onde nós estamos indo. E ele sabe que nós, quando nós pregamos o evangelho, ele sabe que nós, quando resgatamos uma pessoa que está fazendo a vontade do inimigo, ele sabe. Então ele lança a fúria contra nós, para nós podermos largar a mão de obedecer a Deus e fazer a vontade do diabo, desses demônios terríveis, esses demônios caídos. Então, os demônios caídos, ele lança a sua fúria contra a igreja. Segundo, ele opõe-se contra as orações dos santos. Ele não quer que as nossas orações subam, conforme está escrito no livro de Daniel, que quando Daniel estava orando, e de repente Daniel falou: Senhor, abençoa esta nação, me dá resposta. E Deus então, no primeiro dia, a oração de Daniel subiu. E quando Deus recebeu a oração de Daniel lá naquela salva de ouro que existe lá no céu, aí Deus então mandou o anjo trazer a resposta para Daniel. E quando o anjo veio para trazer a resposta para Daniel, então lá no espaço houve-se uma guerra de anjos caídos, e ele então segurou o anjo que estava vindo dar resposta para Daniel, porque existe uma guerra. Nós não vimos, mas existe uma guerra de anjos caídos que fica tentando impedir as nossas orações de chegar até nós. E quando quando demorou para trazer a resposta, os irmãos lendo a Bíblia, os irmãos vão ver que de repente o outro anjo desceu com uma espada fumegante, e quando ele olhou, estava o anjo lá amarrado, lá no espaço, e de repente aquele anjo desceu com uma espada, cortou todo o espaço sideral, e então houve então a resposta para então esses anjos caídos, esses demônios, eles ficam tentando impedir as nossas orações. Esses anjos caídos, eles são poderosos. Não fica nós pensando que esses anjos caídos, eles não têm poder. Eles têm poder, mas nem tanto poder. Ele tem bastante poder, mas não como Deus nos outorgou o poder. Então o poder que nós temos não quer dizer que o diabo, que os demônios não têm, mas o que Deus nos entregou é muito mais forte do que o poder deles. É por isso que Jesus disse assim, eis que eu vos dou poder. Então o poder que nós temos é mais forte. Por isso que quando a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele estava em um certo lugar, aí de repente os assírios estavam vindo para pegar o profeta Eliseu, e quando o moço do profeta Eliseu olhou para Eliseu: Eliseu, tu está maluco, rapaz? Olha só o tanto de gente que está vindo para te pegar. Aí eu falei: Deus, abra os olhos do moço. E quando Deus abriu os olhos do moço do profeta Eliseu, ele viu ao redor de Eliseu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aí Eliseu falou assim: calma, rapaz, fique tranquilo. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão com ele. Então por isso, fique tranquilo, porque aqueles que estão com você é muito maior, viu? Fique tranquilo. Aleluias. Então é muito maior o poder que está conosco do que o poder que está com eles. O diabo, ele tem poder, mas nem tanto, porque o que Jesus entregou para nós é muito maior, é muito mais poder do que nós possamos imaginar. Então eu falei sobre esses anjos caídos, qual era a função desses anjos que se rebelaram. Só que agora eu quero começar a falar sobre os anjos que não caíram, sobre os outros anjos bons, sobre os anjos que estão a serviço
de Deus, que a Bíblia nos chama de santos anjos. Então nós vamos falar um pouco sobre eles. Irmãos, quando nós falamos sobre os anjos bons, sobre os anjos, porque segundo um teólogo, ele foi pesquisar, porque a Bíblia diz que os anjos são milhões de milhões, né? E milhares de milhares. Então milhões de milhões são a quantidade dos anjos. E um teólogo, ele foi tentar pesquisar quantos anjos desses milhões de milhões é incalculável. E ele chegou à conclusão que só os anjos caídos, que é a terça parte desses anjos que caíram, desses milhões de milhões, segundo a conta dele, ele disse que para cada ser humano que vive hoje na terra, para cada ser humano que vive hoje sobre a terra, não está falando de crentes, está falando de pessoas, existe 189 demônios para cada pessoa na terra. Você aguenta a questão de demônio? Tanto que quando o demônio vai lutar contra ele, ele não vem sozinho, porque há muitos. Para os irmãos terem uma ideia, que quando uma pessoa desvia, então quando o demôniozinho que estava naquela pessoa, ele vai lá e busca mais 7, porque está cheio de demônio vagando, caçando lugar para ficar. É demais, é muito demônio. Só que o interessante, se existir 189 demônios para cada crente, ou seja, para cada pessoa na terra, então quer dizer que se a terça parte dá isso, então existe mais ou menos uns 550 anjos para cada um de nós também, é? Então é muito maior o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Então os anjos de Deus, a Bíblia fala numa vasta horte de anjos bons. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, Salmo 68, 17, 148, versículo 2, Daniel 7, 9, 10, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Embora os nomes de apenas 2 sejam registrados nas Escrituras, que são Miguel, no capítulo 12, versículo 1 do profeta Daniel, está mencionado sobre um anjo chamado Miguel. E o outro anjo está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21, e está escrito que existe um outro anjo por nome Gabriel. Existem 2 anjos especiais. Segundo algumas igrejas, por exemplo, a Igreja Católica, ela fala sobre que existe no mínimo 7 arcanjos. Segundo os livros apócrifos, apareceu mais uns 6 arcanjos. Só que a Bíblia não fala sobre isto. A Bíblia fala que só existe um arcanjo. A Bíblia com a voz do arcanjo, não arcanjos. Então arcanjo só existe um, biblicamente falando. Segundo parece, os anjos estão divididos em diferentes categorias. Miguel é chamado de arcanjo, o anjo principal é o Miguel, o arcanjo. Depois existem outras categorias de serafins, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2, onde fala sobre aqueles anjos que ficavam dizendo santo, santo, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e aquela coisa toda. Então ali está falando sobre a classe dos serafins, e também fala sobre uma classe de anjos chamada querubins, conforme Ezequiel capítulo 10, versículo 1, versículo 13, e existem os anjos com autoridade e domínio, Efésios capítulo 1, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 16, e as miríades de espíritos ministradores angelicais, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, e Apocalipse capítulo de número 5 e o versículo de número 11, que fala sobre a classe, sobre a hierarquia desses anjos bons, esses anjos
que são ministros de Deus, que são os anjos que estão lá no céu, outros anjos que trabalham para a igreja, tem um anjo que trabalha para nós, Então assim existem as classes dos anjos. Então serafins, então só existe, lá no profeta Isaías fala sobre esses serafins que voam, que fica voando. Lá no profeta Ezequiel fala os querubins. A igreja católica, ela adotou querubins, dizendo que os querubins é uns bebezinhos com asas, aqueles bebezinhos, em muitos lugares existe lá, aqueles bebezinhos com as asinhas, Aí ele fala assim, aquele bebezinho ali é o arcanjo, é negativo, aquilo lá não é querubim coisa nenhuma. A origem daqueles bonequinhos de asas, essa é uma origem pagã, aonde fala sobre, se eu não me engano, é o deus Júpiter, casou com uma outra deusa, Afrodite, e dessa deusa Afrodite com deus Júpiter, segundo a lenda, aí nasceu esse bebezinho poderoso, que é chamado de Cupido. Aí, segundo a lenda e a história, aí o deus Júpiter, parece, se eu não me engano, não aceitou que a mulher ficasse grávida. Depois, quando ela nasceu a criança, aí jogou a criança no mato. Aí essa criancinha cresceu na selva, o bebezinho com as asinhas. Aí ele arrumou uma flechinha na selva, e ele era muito cedo, disse que o dom dele, porque Afrodite era a deusa do amor, então junto com Júpiter, então ele tinha um poder de unir as pessoas. Olha só, hoje em dia os crentes, irmãos, pegam o cartãozinho, está lá o cupidinho lá com uma flechinha assim, e dá para o crente. Não, mas aquilo é pagão, não pode não, aquilo é coisa do demônio. Aí sabe qual era a função do Cupido? O Cupido disse que o menininho ficou o nome de Cupido, poderosinho, com uma flechinha, com as asinhas, ficava lá. Aí passavam as pessoas na rua, aí o Cupidinho pegava, jogava a flechinha dele, atingia o coração e seduzia as pessoas para se unirem. O poder desse Deus Cupido, que segundo a Igreja Católica é um querubim, é o poder da sedução demoníacas, é o poder da realização de todas as fantasias sexuais das pessoas. É esse que era o poder do Cupido. Hoje nós vimos, no sábado ou domingo, sei lá que passa aqui lá, agora é o Cupido, e os crentes lá, o Cupido. Cupido é tudo demoníaco, irmão, sai fora daquele negócio lá. Então nós temos que tomar cuidado com esse negócio de querubim, aqueles anjinhos que nós dá nos cartões, os romances, os jovens, eu vou dar um cartãozinho para namorado, chega lá, ele cata o Cupido. Aqui lá está se referindo que ele quer ter fantasias sexuais com aquela moça, entendeu? Então é coisa diabólica. Então sai fora desse negócio de Cupido, desse negócio de pegar o anjinho com aquela asinha atrás, com a flechinha, e flechando o coraçãozinho de uma pessoa, irmão, sai fora, aquilo é demônio puro aquilo ali. Não dá presente para a moça, nem a moça para o rapaz, negócio de Cupido, porque é um demônio que é o filho, a crença dele é o filho de Júpiter com Afrodite, e esse molequinho virou um demônio na selva lá, e que ficava escondido, jogando as flechas nas pessoas, e quando jogava a flecha, então ele fisgava o coração daquele, então ele começava, tudo que ele sonhava e realizava em relação à vida sexual, algum sonho que ele tivesse com uma moça, ou desejo, então aquilo realizavam-se. Então era sobre isso que é o Cupido. Os irmãos não vai nessa de ficar com o Cupidozinho nos cartãozinhos. Bom, segundo parece, os anjos estão divididos. Então está dividido na classe serafins, querubins, anjos com autoridades, domínio, e as miríades de espíritos ministradores angelicais. Então existe a classe, cada anjo com a sua função. Existe os querubins. Qual é a função dos querubins? De ficar voando ao redor do trono de Deus, dizendo santo, 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 adorando
adorando, dia e noite, sem parar. Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e aquela coisa. Então essa aqui é a função dos serafins. Existe a função dos anjos com autoridade e domínios, né? São aqueles anjos que dominam, anjos mais fortes, mais poderosos. E existe a classe de miríades de espíritos ministradores, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 13 ao 14, a Bíblia fala que não são estes espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então são os anjos que eles trabalham em nosso favor. Como é que é, pastor? Anjos trabalham em meu favor, trabalham em meu favor e em seu favor. Tem anjo subindo e descendo, levando o recadinho para Deus. Deus, o Adão está feio lá. Não tem comida na casa dele, nós temos que dar um jeitinho. Aí Deus, como é que é, anjo? Vou lá já agora. Ele sobe e desce. Ele está à sua disposição, sabia? Sabia que você tem um anjo à disposição sua? Olha como é que isso é importante, irmão. Tem um anjo que está à sua disposição. Eu estou pregando aqui, ao lado de cada um dos irmãos tem um anjo. Sabia disso? E o anjo, então, você senta aí. O que eu vou fazer hoje, hein? Ah, anjo, você já pediu para o anjo fazer alguma coisa para você, irmão? Já pediu? Ô anjo, vai na minha frente, em nome de Jesus, Então nós temos o anjo, ele fica à disposição nossa. Tem um anjo que está esperando nós mandar ele trabalhar. Irmão, sabia disso? Que tem anjo, irmão, já está bem gordinho assim, não fez nada, você nunca manda fazer nada. Ele está à sua disposição, eles são ministros de Deus, que trabalham em nosso favor. Trabalha em nosso favor. Então você pode falar com ele, pode conversar com ele. Sabia? Você tem um amigão do seu lado, o anjo, que são ministros de Deus, que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Ele está trabalhando. Às vezes você não está vendo, mas ele está trabalhando. É como disse, eu já vi alguém falar que quando nós estamos reunidos assim, aí quando nós vemos para o culto, os anjos vêm tudo junto com nós, não vem? Aí diz que os anjos chegam assim no culto e vê o outro anjo, que é o anjo meu, está aqui. Aí o anjo da irmã está ali. Aí depois eles olham para o outro anjo e falam, rapaz, está aqui, a paz do Senhor. Os anjos cumprimentam, se alegram, cultuam junto com nós. E às vezes nós ficamos assim, mas será que tem mesmo? Tem, irmão. Pode ter certeza que tem anjos aqui nesta noite, subindo e descendo aqui. Amém? Então esses anjos, eles são ministros de Deus, que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então vamos lá. O anjo Miguel, esse anjo Miguel, ele é o defensor da nação de Judá ou de Israel. Ele defende. Ele é aquele, assim como o inimigo tem potestades em cada cidade, porque não dá para me dar o estudo hoje, eu estou só na introdução. Então, as potestades, as organizações do diabo, ele tem potestade, ele tem principados, ele tem hostes, ele tem espíritos enganadores. Então tem a classe de demônio mais forte, e tem a classe do demônios menos forte, e tem a classe do demônios bem mais fraco, e existe outros demôniozinhos, um vagabundinho que desce no terreiro de Umbanda. Que tem demônio, irmão, que não pode descer, por causa do poderio dele. Eu não tenho tempo de falar aqui, quem sabe. Esse estudo, eu tenho 8 folhas de esboço, eu estou na primeira. Então, quando o diabo se rebelou no céu, para os irmãos entenderem aqui o que eu quero dizer, então nessas classes de anjos poderosos, veio um pouco deles juntos. Então existem anjos caídos que não podem aparecer na terra hoje. Eles estão presos.
amarrados com cadeias. Deus não deixa soltar, porque esses demônios são carnívoros, não são demônios de espíritos. É como os anjos. Tem anjos que era carne, que apareceu no Antigo Testamento, que comia. Lembra quando Abraão fez um guisado bem gostoso para o anjo comia anjo com corpo. Existem já anjos espíritos. Então, assim como existe anjos bons, existem anjos caídos, carnívoros, que está amarrado em cadeias. Se soltar esses demônios para a terra, ele acaba com a terra. A Bíblia vai falar isso quando nós chegar lá na tribulação, que quando na época da grande tribulação vai soltar esses anjos caídos, esses demônios, que são espécies de demônios com cabeça de cavalo, e aquela coisa horrível, e vai danificar até essa parte. Então são demônios carnívoros que não pode aparecer, que caiu juntamente com Satanás na época. Eu não tenho tempo, porque nós vamos chegar nesse assunto. Se algum dia eu tiver a oportunidade na terça-feira, eu vou continuar dando um estudo sobre esses anjos. Então, assim como existe a orquestração diabólica, a organização do seu reino, o reino satânico é muito organizado, como também o reino de Deus, também desses anjos são muito organizados. Então existem os anjos da nação de Israel, que era o anjo Miguel, Então era muito poderoso. E existe também Miguel, Gabriel, que é o outro anjo, que é o arcanjo, Ou seja, Miguel, o arcanjo, Gabriel era o anjo, Então, o arcanjo Miguel, Gabriel, que é o anjo da proteção. Então, no final dos tempos, quando Jesus vinha arrebatar a igreja, a Bíblia diz que ele vai vir com a voz de arcanjo, não arcanjos. Então, existe somente um. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Aí, outro dia eu continuo, se os irmãos tiver interesse de aprender sobre angelologia, que é os estudos dos anjos. Então existem os anjos que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Olha só, o tanto de folha que eu trouxe. Tem mais 6 folhas aqui, vocês querem ouvir? Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Se tiver oportunidade, vamos falar sobre o anjo do Senhor, sobre a manifestação dos anjos no Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre a referência bíblica, onde estar identificando anjo no Antigo Testamento, anjos no Novo Testamento, o anjo ser criado, anjos seres caídos, já falei aos irmãos. E também nós iríamos falar sobre a função de cada um dos anjos, os anjos eleitos, a função, os anjos de serafins, os querubins, o arcanjo, qual é a função de cada um deles, o que eles devem fazer, o que eles fazem hoje no mundo espiritual. Então nós iríamos falar sobre tudo isso, mas não dá tempo, é um estudo muito longo, muito profundo. Então nós não temos condições nenhuma de concluir em uma noite só. Hein? Irmãos, eu quero fazer uma oração aqui nessa noite. Se algum irmão que está aqui nessa noite está doente, enfermo, angustiado, triste, abatido, passando luta e provas, vamos reunir junto aqui, vamos fazer uma oração de fogo aqui de Pentecoste, e Jesus vai expulsar todas essas coisas ruins e a bênção de Deus vai ser estabelecida. Quem está com esse problema, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você, se estiver doente, está passando uma luta financeira, parece que está tudo amarrado na sua vida, nesta noite nós vamos orar e Jesus vai desamarrar tudo e vai dar vitória. Aleluia. Tem mais alguém, irmãos? Vamos rapidamente fazer esta oração em nome de Jesus. Anjos não podem ser adorados, tantas outras coisas, Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu acabei, Senhor, de dar um ensinamento sobre angelologia, introduzindo. E eu lhe peço a Deus que através da sua graça, da sua misericórdia, neste momento, Senhor, eu oro em favor dos irmãos que estão passando problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas conjugais, problemas em todos os aspectos, Senhor. Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, toda enfermidade saia em nome de Jesus. Meu Deus, agora restitui e dê vitória, vitória espiritual, vitória financeira, vitória em todos os aspectos. Estenda as mãos do Senhor e abençoa em nome de Jesus. Amém.